tarde, gente. É um prazer estar com vocês para falar sobre medicina preventiva, sobre o nosso projeto Manual do Proprietário, de realmente não fazer diagnóstico precoce somente, mas prevenir que as doenças aconteçam e apareçam. Então, nós cuidamos das causas que geram essas doenças. E o nosso lema é: não existe 1 milhão de causas diferentes para 1 milhão de doenças diferentes. Grande parte das doenças crônico-degenerativas que nos assolam cada vez mais precocemente, intensamente, elas têm em conjunto meia dúzia, entre aspas, de causas agindo para que predisponha o terreno e a doença se manifeste. E é exatamente isso que eu venho falando com vocês, e para isso eu utilizo a medicina convencional, né, dos remédios alopáticos, a prática ortomolecular, a suplementação de minerais, de vitaminas, de aminoácidos, a fitoterapia, suplementando fitoterápicos, e todas as ciências em conjunto para que a gente consiga esse equilíbrio e esse resultado com maior perfeição. Vejam vocês que é inadmissível, eu queria que vocês todos prestassem muita atenção hoje, quanta gente diabética, hipertensa no planeta, doenças essas que levam a sérias consequências e outras doenças muitas vezes fatais, como infarto, como acidente vascular cerebral, como câncer, sendo tratadas simplesmente para que se normalizem o valor da pressão arterial, né, se normalizem a glicemia e se esquecendo de tudo que está acontecendo em função dessa doença, ou seja, as complicações tardias dessas doenças que acabam acontecendo pela própria doença, mesmo que tratada, e também, muitas vezes, pelos medicamentos utilizados. Então, os medicamentos são e devem ser utilizados, né? Sim, ninguém deve deixar de tomar, mas é inadmissível alguém tratando, por exemplo, uma hipertensão sem dar atenção aos níveis daquele gás óxido nítrico. Eu já falei para vocês algumas vezes sobre esse gás. Tem um programa, inclusive no YouTube, falando sobre esse gás, o milagre do óxido nítrico, que eu gostaria que todos vissem, para aprenderem como fazer, para aumentar esse gás. O que é esse gás? Ela é uma molécula sinalizadora que ela é produzida na parte interna, no revestimento de todo o nosso sistema circulatório. Talvez o maior órgão que nós temos. E começa a diminuir muito a produção desse gás a partir já dos 30, 40 anos de idade. Então, eu gostaria que vocês aprendessem a como aumentar a produção desse gás por essas células da parede das artérias, porque vocês vão estar ganhando melhor em todo o sistema cardiovascular, ajudando a diminuir a sua pressão arterial, melhorando, por exemplo, em homens, a ereção. Essa molécula sinalizadora trabalha também em vários outros sistemas, como o sistema imunológico. Ela previne infecções, câncer, né? Ela também atua no sistema nervoso central, em questão de memória. Então, é uma molécula extremamente importante. Os ganhadores do Prêmio Nobel da Medicina em 1998 foram 3 americanos falando desse gás. Então, eu acho incompreensível quando eu vejo os pacientes sendo tratados simplesmente com um remédio para hipertensão, sem estar associado a esse paciente uma orientação no sentido do que é esse gás, essa molécula de óxido nítrico, como eles podem aumentar, né, a produção desse gás e assim ter uma saúde cardiovascular muito, muito mais adequada e até poder diminuir a quantidade dos antihipertensivos. E esse gás não vai atuar somente na hipertensão, ele também atua no metabolismo, ajudando a controlar o diabetes.
Então é muito importante, olha, e eu não vejo o paciente tomando o remédio para pressão da farmácia junto com o aminoácido L-arginina e o outro aminoácido L-citrulina para poder estar aumentando a produção desse gás. Então, deem uma olhada nesse vídeo no YouTube, é simples, é youtube.com/Dr. Edmond Saab Júnior. Vocês vão lá, procurem óxido nítrico, vejam, 20 minutos, aprendam a utilizar aquele suco. Todos vocês que são ou que não são diabéticos, hipertensos, obesos, e para vocês que só querem continuar saudáveis, esse gás é extremamente importante. Outra coisa inadmissível é ver esses pacientes que nós sabemos que a hipertensão ela é causadora, ela é criadora de um aumento enorme de estresse oxidativo, de radicais livres. Esses pacientes serem tratados também somente com medicamentos e não associar a esses medicamentos os antioxidantes. Vitamina C, vitamina E, vitamina A, selênio, ácido alfa-lipoico, coenzima Q10. Né? Então seria importantíssimo no paciente hipertenso, no paciente diabético, que também o diabetes gera muito estresse oxidativo, oxidação, né? E esse estresse oxidativo, essa inflamação crônica, né? Juntos que levam àquelas alterações vasculares e nervosas que fazem tantos diabéticos terem que amputar membros, terem insuficiência renal, ficarem cegos. Poderia estar sendo controlada juntamente com os remédios que os médicos prescrevem, simplesmente controlando o estresse oxidativo com os antioxidantes que eu acabei de falar para vocês, né? E controlando a inflamação crônica silenciosa, como com ômega 3, né? Então se associa o ômega 3 aos antioxidantes, se associa anti-inflamatórios naturais, como a cúrcuma, como a bolsélia. Isso atua muito bem, né, como anti-inflamatório, e vocês podem observar depois pelo exame de laboratório chamado proteína C reativa ultrassensível, como abaixa quando vocês tomam esses cuidados. Então, vocês já viram que todo diabético, todo hipertenso, ou quem é saudável, precisa de estar aumentando a produção de óxido nítrico, está controlando a oxidação, está controlando a inflamação crônica silenciosa, porque assim eles vão conseguir manter o organismo numa homeostase, num equilíbrio, que os vasos passam a ter um maior relaxamento, a pressão começa a diminuir espontaneamente, os remédios podem ser diminuídos também, né, por seus médicos. Além disso, muito importante é o aumento da resistência à insulina nos dois casos. Pacientes que estão produzindo muita insulina para conseguir manter a média do açúcar no sangue normal. Então, esses pacientes precisam aprender a comer alimentos com baixo índice glicêmico. E para isso, eu sugiro que vocês deem uma olhada no YouTube também.com, com o meu nome do lado, Edmond Saab Júnior, Nutrologia Avançada, Nutrição do Futuro, tudo que fala de nutrição, para vocês aprenderem a comer daquela maneira, naquelas etapas, para diminuir esses picos de glicemia, de glicose no sangue, para não ter picos de insulina, para ir diminuindo a resistência à insulina. E com isso, vai também diminuindo a sua hipertensão, vai diminuindo o seu diabetes, vai diminuindo a sua obesidade, você vai perdendo peso. O seu corpo vai voltando, vai dando a marcha ré da resistência à insulina rumo à não resistência à insulina, a efetividade da insulina, a cura. Então a cura é sim possível, não é porque você é hipertenso ou é diabético que você vai ser pelo resto da sua vida, né? Pelo menos se você passar a fazer tudo isso em tempo hábil, que nós estamos falando. E para ajudar na diminuição da resistência à insulina, que vai te ajudar muito em relação à hipertensão, à obesidade, ao diabetes, você também deveria estar suplementando cromo, vanádio, magnésio. Esses 3 minerais são importantíssimos nesse sentido de diminuir a resistência à insulina. Então, cromo, vanádio, magnésio. Outra coisa muito importante no sentido metabólico geral, né, são os níveis de vitamina D, que não é uma vitamina, é um hormônio. Então, todo mundo deveria estar pesquisando em exames laboratoriais comuns e rotineiros
como é que está o nível de vitamina D. E os níveis ideais dessa vitamina se situam entre 50 e 70. E não se consegue isso com alimentação só, comendo peixe e salmão. É muito difícil, teríamos que comer quilos por dia. Então, precisaria de exposição solar. E também vocês acordam e põem uma roupa e vão trabalhar o dia inteiro. Não tem tempo, então teria que ser suplementada essa vitamina D. E para cada pessoa, numa quantidade individual, para que se atinjam essas metas entre 50 e 70. Olha, eu sei que vocês estão falando, mas é muita informação, não é? Como é que eu vou anotar isso tudo? Eu estou no meu carro, eu estou dirigindo. Então, para você que está sintonizando agora Mundial e não conhece ainda o projeto Manual do Proprietário, fica aqui a dica. Vão ao youtube.com, coloquem lá meu nome, Dr. Edmond Saab Júnior, vai aparecer inúmeros videozinhos, talvez mais de 200 videozinhos, cada um com um título. Então vocês vão lá e vejam os programas de nutrição, os programas de vitamina D, os programas de óxido nítrico, de diabetes, do que for o caso, e vão se inteirando. Por exemplo, isso tudo que eu falei para vocês hoje, de aumento de óxido nítrico, que está lá no vídeo, o milagre do óxido nítrico, né? Mas do aminoácido L-arginina, L-citrulina. Então, não consegui anotar, não consegui gravar. É simples. Um próximo fim de semana tranquilo em casa, acessem o YouTube. E esse programa aqui, que eu estou falando agora, daqui 3 dias vai estar no YouTube. O Jean coloca isso para vocês. E vocês, é muito simples, é só acessar e assistir e anotar e pesquisar e passar a utilizar, né? E ensinar a todos ao seu redor. Continuando com isso tudo. Então vocês aprenderam que para controlar o diabetes, a hipertensão, não adianta simplesmente tomar o remédio, porque as causas continuam atuando e gerando mais problemas no sistema. Eu tenho que controlar as causas. Então, para controlar, vocês aprenderam que aumentando o óxido nítrico você vai melhorar o diabetes, vai melhorar a hipertensão, vai melhorar o sistema imunológico, o sistema neurológico, memória, prevenção de Alzheimer. Então você vai começar a utilizar aquele suco que está no vídeo, né? O milagre do óxido nítrico, que é muito simples, né? É uma maçã de manhã, né? Uma maçã bem lavada, pode ser só picada no liquidificador, um punhado de couve, uma rodelinha de gengibre, né? E vocês batem essa maçã com a couve, com o gengibre e tomem isso. Por quê? E a beterraba porque ela é rica em nitrato. A beterraba crua. Então esse suco vai ser um suco vermelho. Esse nitrato vai ser transformado em nitrito, depois em óxido nítrico. Então é uma grande fonte para você estar fazendo o óxido nítrico. Acostumar a tomar isso de manhã, em vez de tomar uma canecona de leite, né, de leite de caixinha, né, que tem uma série de substâncias. Um dia eu falo para vocês só a respeito de leite. Já devo ter falado para vocês, deve estar no YouTube também. Mas não está certo vocês tomarem um copão daquele leite lá, de caixinha, com um achocolatado, cheio de chocolate, um pão de farinha refinada, né, com margarina, que é uma gordura esterificada. O que você vai fazer com dióxido nítrico com isso aí tudo? Para que vai servir isso para o seu corpo todo? Não, pelo contrário, só para aumentar a resistência à insulina, para piorar a sua hipertensão, para piorar o seu diabetes. Então vocês veem que tudo começa pelo passo da dieta. Né? O site do Simp Saúde, também anotem, simpsaude.com. Simp Saúde, o Simp é C de centro, I integrada, M medicina, P preventiva, saúde junto, simpsaude.com. Ali vocês vão encontrar a formazinha de comer, por que primeiro a salada, por que depois verdura cozida e assim vai. Vocês vão entender e vão começar a pôr em prática. E principalmente, fazer a sua família toda praticar esses hábitos saudáveis. Vocês vão ver o quanto todos vão ganhar. Uma outra coisa muito importante, gente, é a oxigenação. Atividade física, além de todos os benefícios que ela gera, ela também ajuda a manter e a aumentar a produção desse gás fantástico que é o óxido nítrico. Então, você fazendo atividade física, você vai estar modulando e controlando o seu diabetes, sua hipertensão, também através desse mecanismo. Mas veja só que impressionante. O que todas as células do seu corpo
necessitam, não é, para estarem vivas e, melhor ainda, para realizar todas as suas funções metabólicas otimamente. Elas são de quê? De oxigênio e nutrientes. E a pergunta é, o que leva oxigênio e nutrientes para todas as células? É a corrente sanguínea. Perfeito? Muito bem. E como eu otimizo esse meu carregamento de sangue que vai estar levando oxigênio e nutrientes para as células? Aumentando o óxido nítrico. Lógico que tem todo o processo de escolher o que eu vou comer. Se o meu sistema digestivo está em condições de absorver exatamente o que eu preciso e mandar para essa corrente sanguínea para ser utilizado. Os pacientes que têm problemas de permeabilidade intestinal, isso, vocês também têm programas que eu falo só de intestino. Aliás, todas as doenças deveriam ser começadas a tratar pelo intestino, ajustando esse órgão, acertando a flora, né? Acertando a flora com probióticos e prebióticos, que são fibras e bactérias boas, saudáveis. Depois, um aminoácido chamado glutamina, que é uma fonte de energia para células intestinais. Né? Evitar os alimentos que são intolerantes, como açúcar, como trigo, como leite e derivados. Isso ajuda muito na saúde intestinal. Pelo menos na metade dos pacientes, eu diria que trigo, 70% da população tem intolerância, não estou falando de alergia, é um processo intermediário, tem intolerância a trigo. Açúcar, eu diria que 100% das pessoas. Ele é um vilão universal. Né? E leite e derivados, ou pelo açúcar do leite, ou pela proteína do leite, a caseína, pelo menos 50% das pessoas também têm intolerância. Então, lógico, não vamos precisar ficar sem isso o resto da vida, mas no dia a dia, tirar esses produtos, acertar a flora. Então eu tenho um intestino ótimo para trabalhar, para metabolizar tudo que eu comer, escolher o que é bom para mim, esse bom para mim entrar na corrente sanguínea, para ser utilizado na corrente sanguínea, eu ter quantidade de gás, de óxido nítrico, para que essa corrente sanguínea flua, né, por toda a circulação, até a microcirculação, para poder chegar nas célulazinhas. E para que eu preciso para isso? Eu preciso que eu tenha flexibilidade em toda essa circulação, desde as artérias mais grossas, para as médias, as mais finas e até as finíssimas. Né? Os vasinhos que são os capilares, né, da espessura de um fio de cabelo. Então, essa microcirculação geralmente está prejudicada por questão de poluição ambiental, metais tóxicos, chumbo, alumínio, mercúrio. Então, o que eu preciso fazer? Também está limpando isso tudo do meu corpo, além de produzir o óxido nítrico, além de ter um intestino ótimo para metabolizar e absorver o que eu preciso. E como é que eu faço? É atividade física para suar. É uma água de boa qualidade, em boa quantidade por dia, 20 a 30 ml por quilo de peso, porque é o solvente universal. Podemos usar ainda a clorela. A clorela, ela ajuda também a eliminar metais pesados. O Coriandrum sativum, né? Coriandrum sativum também ajuda a eliminar metais pesados. É um fitoterápico. Então, olha quantas ferramentas nós temos para estar melhorando essa saúde com uma visão global, né? Então, o que eu como, eu escolho. Depois, o meu intestino está ótimo para processar aquilo tudo e absorver o que precisa. Depois, o meu sistema circulatório está perfeito para poder carregar isso tudo e levar para as células. Mas e o oxigênio? O oxigênio vai vir de onde? O oxigênio vai vir de uma boa atividade física, que também vai ser carregado por um sistema vascular permeável em ótimas condições. Então, tudo se interliga. Para eu conseguir aumentar o óxido nítrico, eu também preciso de antioxidantes. Porque se eu tiver muita oxidação, eu não consigo produzir óxido nítrico. Esse óxido nítrico vai ser usado para cuidar dessa oxidação.
e não para deixar as artérias, as arteríolas, não é? Os capilares permeáveis para carregar a nutrição, o alimento e o oxigênio para as células. Vocês veem que tudo se interliga? Então, isso é muito importante. E para você, então, que está sintonizando agora a Mundial e não conhece o projeto Manual do Proprietário, fica aqui a dica para você poder acompanhar esse pessoal que está na frente já há uma década, utilizando disso tudo. Teve o livro editado, o Manual do Proprietário, ele está esgotado há um bom tempo, dentro de poucos meses, no máximo 3 meses, vão ter uma edição atualizada e revisada desse livro. No segundo semestre vão ter um outro totalmente novo, também dando ênfase a essa questão desse projeto de medicina preventiva, de cuidar das causas, de não deixar com que as doenças apareçam, né, se manifestem, e as que já tiverem se manifestado, como fazer para que isso regrida? Isso sim é tratar das causas, né? Esse é o projeto Manual do Proprietário. Vocês, quando quiserem me fazer uma sugestão de pauta, dúvidas, por favor, usem o e-mail da Rádio Mundial. Então anotem aí, o e-mail da Rádio Mundial é radiomundial@radiomundial.com.br. Repetindo, radiomundial@radiomundial.com.br. Então enviem seus e-mails com sugestão de pautas, com dúvidas, que a Samira Chaine, a diretora de jornalismo, prepara isso com muito carinho, me entrega, e aí eu vou estar respondendo para vocês nos programas seguintes. Tá ok? Gente, mais uma vez, não deixem de ver o youtube.com, coloquem meu nome do lado e vão pesquisando, vão anotando, vão utilizando e vão divulgando isso, porque vocês vão observar em muito pouco tempo a melhora de todos ao seu redor. Tá legal? Eu queria desejar para vocês todos uma ótima semana, um super abraço, semana que vem estamos juntos. Abração, gente. Tchau, tchau.